Queridos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29, vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 22. Vamos dar continuidade na observação deste texto. Lembrando que Esdras escreveu este texto, tanto 1 Crônicas como 2 Crônicas, que na Bíblia hebraica é apenas crônicas, com o objetivo de fortalecer aquele povo que havia voltado do cativeiro babilônico, um povo que estava agora, após ter construído o templo, após ter reconstruído os muros com Neemias, esse povo agora estava provavelmente experimentando um esfriamento, um abatimento na fé deles. Principalmente, eles estavam enfrentando um esfriamento na confiança nas promessas que Deus havia dado a Davi. Então Esdras, percebendo esta realidade do povo, Esdras, movido pelo Espírito Santo de Deus, escreve crônicas, escreve 1 e 2 Crônicas. E nós estamos observando exatamente os momentos finais da vida do rei Davi, em que o rei Davi está preparando o povo para que o povo recebesse o seu filho Salomão como um novo rei. Então vamos ler a partir do versículo 17, estamos dentro do ambiente da oração solene de Davi perante toda a congregação, como está no versículo 10. 1 Crônicas 29, 17 diz assim: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para textos escritos por homem de Deus, no final de suas vidas, nós costumamos prestar bastante atenção. Eu não sei se você faz isso, mas eu costumo fazer, prestar bastante atenção nos últimos conselhos, nas últimas orientações, nas últimas recomendações, principalmente nas últimas palavras de encorajamento. Por exemplo, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, em seu último texto escrito para Timóteo, antes de sua morte por decapitação em Roma, Paulo disse a Timóteo: Tu, porém, meu filho, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Uma das últimas palavras do apóstolo Paulo. Temos também o registro das últimas palavras de Pedro para a igreja. Pedro disse em 2 Pedro 3,13: Nós, porém, irmãos, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Temos também o registro de João, o idoso. Ele não estava muito distante de sua morte, quando ele registrou a sua maior alegria. E a sua maior alegria estava relacionada à igreja. Ele disse: Irmãos, não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. E quando nós observamos esse texto que Esdras está registrando, Davi também está no final de sua vida.
Davi, ele está perante toda a congregação de Israel. Davi, ele tem próximo a ele os príncipes de Israel. Ele tem ao lado dele o seu filho, o futuro rei de Israel. E Davi, ele está pronunciando os seus últimos ensinamentos. Ele está pronunciando os seus últimos conselhos. Essa é a última oração solene. Sempre existe a última oração. Nós só não sabemos qual será. Ele está pronunciando a sua última oração solene. E ele está agora pronunciando, na verdade, fazendo a sua última convocação como rei de Israel. E após colocar o futuro do povo nas mãos do Senhor, no versículo 18, e colocar também nas mãos do Senhor em oração a vida de seu filho, o jovem Salomão, Davi, ele após fazer isso, ele olha para a congregação e ele passa a convocar a congregação, a sua última convocação, para algo muito importante. E meus irmãos, se no final da oração solene de Davi, nós vimos o rei ensinando como nós devemos depender de Deus, no que depende de Deus, nós vamos observar hoje apenas uma única lição que está dentro, na verdade, ela é a última convocação de Davi que está no versículo 20. E essa lição que nós vamos observar é a seguinte: confiem no Deus que vocês adoram e adorem ao Deus que vocês confiam. Confiem no Deus que vocês adoram e adorem ao Deus que vocês confiam. Se pudéssemos resumir esta expressão em duas palavras, essas duas palavras seriam: confiem e adorem. Confiem em Deus e adorem a Deus. No versículo 20, diz assim: então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Agora louvai ao Senhor o vosso Deus. Meus irmãos, ao iniciar desta forma, temos que perceber que Esdras, ele tem em mente, eu creio, algo que está acontecendo que de forma implícita nós não conseguimos perceber. Mas Davi, ele está manifestando aqui uma virtude entre o versículo 19 e o versículo 20, que somente quem conhece o rei Davi vai perceber. O rei Davi, percebam que no versículo 18, ele faz uma petição. Davi está perante a congregação em um louvor solene, mas esse louvor, ele está dentro do ambiente de sua oração, ele está orando. No versículo 10, ele começa a orar, e nessa oração ele está louvando a Deus, ele está glorificando a Deus, mas quando ele chega no versículo 18, esta oração, ela ganha um teor de petição. E ele pede. É possível ouvir a petição do velho rei: Senhor, preserva o coração do teu povo, preserve as mesmas disposições, os mesmos pensamentos, preserva a fidelidade do povo perante o Senhor. E aí no versículo 19, ele olha, eu creio que para o filho dele, e ele continua a sua oração perante toda a congregação. Ele diz: também, Senhor, preserva o coração do meu filho, para que ele guarde os teus testemunhos, os teus estatutos, os teus preceitos, e mais, que ele cumpra tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas mãos dele. E após fazer isso, Davi, ele não fica num momento ali de, talvez, preocupação, porque é possível perceber, meus irmãos, como vimos domingo passado, que Davi, quando ele faz essa petição, ele tem diante dele um povo feliz, ele tem diante dele um povo alegre. Assim como Jesus, vendo toda Jerusalém, enquanto o povo está lá provavelmente cantando, bendizendo em Jerusalém, Jesus olha para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, não sobrará pedra sobre pedra. Jesus, ele olha para o futuro. Dias virão em que as vossas mulheres, as grávidas, elas serão levadas, elas serão mortas, os vossos filhos serão mortos. Então, enquanto Jerusalém está louvando, bendizendo, Jesus está contemplando o futuro. Quando Davi, ele vê toda a congregação adorando, exaltando, se dispondo em servir, Davi, ele olha para o futuro, ele ora, e ele pede.
Ele pede quanto ao futuro, mas após pedir, ele volta para o presente. E aí nós temos a expressão que Esdras registra. Então, após colocar as suas preocupações aos pés do Senhor, após colocar as suas inquietações sobre o futuro aos pés do Senhor, Davi se volta para a congregação e ele toma uma posição, um posicionamento de um rei. Não apenas um rei, mas um rei adorador. O rei, o maior compositor dos salmos. E ele convoca toda a congregação. E, meus irmãos, nós podemos perceber algo muito interessante aqui. Antes da convocação de Davi, antes de convocar o povo à adoração, no início do versículo 20, nós podemos perceber uma lacuna que foi preenchida. Porque existe uma lacuna entre a petição e a adoração. Existe uma lacuna entre colocarmos diante do Senhor as nossas inquietações e o louvor, o reconhecimento e a adoração. E essa lacuna se chama confiança. Ela deve ser preenchida com essa realidade, confiança. Após declarar sua dependência de Deus, no que depende de Deus, Davi ele tem essa postura que demonstra sua confiança. Que confiança era de Davi? Ele confiava que Deus cuidaria do futuro do povo. Ele confiou que Deus cuidaria do futuro de seu filho. Então, após pedir, ele não fica ali naquele momento de contemplação. Será que Deus ouviu? Será que de fato eles vão permanecer? Será que o meu filho vai se perder? Não, o texto diz, então Davi se volta para a congregação e ele convoca a congregação. Meus irmãos, Davi, ele cria que Deus continuaria sustentando sua aliança, a aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Israel, preservando o povo e preservando o seu filho. Ele orou pedindo para que Deus cuidasse do povo. Ele orou pedindo para que Deus cuidasse do seu filho. Então ele pode descansar em Deus. Ele pode tomar a última postura como rei, porque ele confia. Davi é um homem que ele era experimentado na confiança. Agora vejam, vamos fazer uma pausa. Quem está lendo esse texto pela primeira vez é um povo frio na fé. É o povo no tempo de Esdras. Um povo que já não confiava mais, eles haviam construído o templo, eles haviam reconstruído o muro com Neemias, eles viram agir do Senhor, eles viram as palavras do profeta Ageu, eles ouviram as palavras do profeta Zacarias, mas agora, ao começar a viver a vida deles, eles começaram a desconfiar das promessas dadas a Davi. Você entende por que os primeiros capítulos de 1 Crônicas é sobre genealogia? Ele quer mostrar para aquele povo que eles faziam parte do povo da aliança. E meus irmãos, essa confiança de que após apresentar a Deus a sua petição, Davi ele poderia descansar em Deus, já era visível na vida do velho rei. Era visível. A sua confiança em Deus, meus irmãos, não era uma virtude em sua velhice, mas era marca em sua vida. Eu quero trazer à memória aos irmãos, a memória dos irmãos, alguns textos escritos por Davi. Estando o Senhor à minha direita, jamais serei abalado. Salmo 16, 8. Salmo 27, 13 a 14, ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tenham bom ânimo, fortifique o coração de vocês, esperem, pois, pelo Senhor. Um dos textos mais conhecidos escritos por Davi, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmo 20, verso 7. Por fim, aqui, temos muitos. Davi escreveu, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Você poderia dizer isso hoje perante o Senhor? Somente no Senhor a minha alma espera silenciosa, porque do Senhor vem a minha salvação. Davi, no final de sua velhice, após fazer essa petição, ele pode, após lançar diante de Deus as suas petições, ele pode descansar. Ele é um homem que confia em Deus. Eu creio que não tem uma experiência mais clara do que aconteceu com Davi, logo após ele ser confrontado pelo profeta Natã. Logo após ter sido confrontado por Natã devido ao seu pecado com Batseba. A Bíblia diz que uma
uma doença muito grave recaiu sobre aquele bebê. E a Bíblia, ela não chama Batseba agora de esposa de Davi. A Bíblia diz, em 2 Samuel capítulo 12, que o filho da mulher de Urias, que era de Davi, ele foi ferido com grave doença. E a Bíblia diz que Davi, ele se deitou no chão e ele jejuou e não comeu por 7 dias. Os anciãos, eles ficaram preocupados e eles chegaram até o rei Davi e falaram: rei, o senhor precisa comer. E ele disse: não, eu não quero comer nada, podem sair. E de repente, o menino morre, o bebê morre. E os anciãos, eles ficam preocupados. E agora, se Davi, enquanto a criança estava viva, ele ficou assim, não quis comer, agora como que nós vamos dar a notícia? Davi ouve aquela fala nos corredores, e Davi entende que o filho havia morrido. Então Davi levanta, Davi ele se troca, Davi ele lava o rosto, e Davi vai adorar. A Bíblia diz: e Davi se levantou e foi adorar. Quando os homens viram aquilo, os homens falaram: puxa, não estamos entendendo. Você ficou assim quando a criança estava doente, e após a criança morrer, você levanta e adora, e agora vai comer. Davi disse: eu sei, e eu cria que Deus poderia ter misericórdia de mim e curar a criança, mas se Deus não curou, e se ela morreu, eu vou me levantar, porque o Senhor, Ele sabe o que faz. Ela nunca mais virá até mim, mas eu irei até ela. Davi era um homem que ele sabia confiar, e ele cria que Deus ouve as orações e responde às orações conforme a sua vontade. Agora, não é interessante, meus irmãos, eu já havia mencionado isso com vocês há um tempo. Nós temos mais salmos de Davi escritos nos desertos de Davi do que escritos no palácio. O sofrimento, irmãos, ele tem o seu valor. Eu creio que em tempos de necessidades, eu creio que em tempos de lutas, eu creio que em tempos de escuridão, nós costumamos descobrir as pedras mais preciosas da dependência de Deus e desfrutamos do lenitivo do Senhor de uma forma muito especial. Nós experimentamos do cuidado do Senhor de uma forma muito especial. O sofrimento, preste atenção nisso, devido ao engano do nosso coração, o sofrimento, e muitas vezes um sofrimento duradouro, longo, ele pode endurecer o nosso coração quanto aos milagres que Deus pode realizar a qualquer momento. Porque nós começamos a criar um pensamento: Deus não quer fazer isso. Mas não necessariamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com o sofrimento prolongado. O sofrimento prolongado não deve endurecer o seu coração. Você deve continuar crendo que Deus, Ele age. Ele faz, no tempo dEle, para a glória dEle. Por outro lado, o sofrimento, ele pode nos tornar mais fortalecidos na fé e confiança no Senhor. E eu creio, queridos, que na velhice de Davi ele não estava endurecido, pelo contrário, Davi estava mais fortalecido na fé. Um conselho que eu dou para você, e esse conselho recai primeiramente sobre mim: jamais desperdice a sua dor. Jamais. Jamais desperdice o seu sofrimento. Sabe por quê, meus queridos? Porque são nesses momentos que nós conhecemos ao Senhor de uma forma muito especial. Daniel, ele foi visitado pelo Senhor quando sentia a respiração dos leões em sua pele. Sadraque, Mesaque e Abidnego viram o quarto homem na fornalha, quando a fornalha estava aquecida no seu grau máximo para destruí-los. Moisés, ele viu o milagre do mar se abrindo quando o barulho do exército de Faraó estava cada vez mais perto. Mas é importante mencionar Jó. Tenham a paciência no sofrimento, a mesma que Jó teve. Disse Tiago, capítulo 5 de Tiago:
Jó, ele verdadeiramente conheceu o Senhor em sua dor mais profunda. Meus irmãos, o bálsamo do Senhor costuma nos visitar quando as feridas estão abertas. A luz que o Senhor derrama sobre nós tem seus efeitos libertadores em nossas trevas. A luz só faz sentido nas trevas. Luz na luz não é tão percebida. Por isso que o salmista disse: o Senhor é aquele que derrama luz em minhas trevas. O salmista, ele disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Então, meus irmãos, sendo alguém experiente na dependência de Deus, Davi, ele sabia que Deus é aquele que visita inquietações que abatem em nossa alma. Então, mesmo preocupado com o futuro do povo, mesmo preocupado com o futuro do rei, após lançar a sua oração, a sua petição, ele descansa e ele se posiciona. Ele se posiciona como ele mesmo disse, e ele tinha a prática: porque está abatida a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mas eu gostaria de aplicar rapidamente, porque esse não é o foco da lição. Essa é uma verdade implícita. Essa é uma verdade que é percebida do versículo 19 ao versículo 20. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos algo muito importante, queridos. Meus irmãos, se Deus tem nos chamado a dependermos dEle, no que depende dEle, nós não podemos parar enquanto estamos lançando sobre Ele as nossas petições. Nós não podemos parar enquanto nós estamos orando, pedindo, clamando. Entre a petição e a adoração que é necessária, nós precisamos confiar que nós lançamos as nossas orações perante um Deus que declarou em sua palavra, e Ele é fiel a Ele mesmo, como a irmã Kellen orou. Nele não há sombra de variação. Nós temos que confiar que todas as nossas petições lançadas perante Ele são ouvidas e respondidas no tempo dEle, para a glória dEle. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos convictos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O texto fala: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. Então, meus irmãos, se temos orado pela salvação de nossos filhos, se temos orado pela salvação dos nossos entes queridos, se temos orado pela conversão de pessoas, nós temos que confiar que Deus, Ele ouve, e Deus atenderá às nossas petições conforme a vontade dEle, no tempo dEle, não necessariamente no tempo em que nós estamos esperando, mas nós temos que crer. Nós não podemos orar sem crer, sem confiar. Se você, pai, mãe, tem orado para que Deus preserve os seus filhos nele, a palavra de Deus diz que uma mulher crente, mesmo tendo um marido não convertido, o marido e os filhos são separados por Deus, são santificados. Ainda mais falando de um casal de pais cristãos que tem colocado diante do Senhor a vida de seus filhos. Creia, confie que Deus não apenas ouve, mas Ele responde às nossas petições. Se oramos por algo que agrada a Deus, nós temos que confiar, irmãos, que Deus ouve e Ele nos atenderá quanto ao que estamos pedindo. Temos pedido. Eu tenho pedido constantemente por esta igreja. Eu não sei o que acontecerá no futuro, mas eu sei que hoje eu tenho pedido a Deus. Eu sei que hoje eu tenho colocado diante de Deus. E com esse texto eu sou ensinado a descansar e confiar que Deus não apenas ouve, mas Ele atenderá a minha petição. Eu creio que as futuras gerações serão preservadas pelo poder do Senhor. Eu creio.
Hoje, brincando pela manhã, eu falei assim, a Fernanda, vamos imaginar que a Fernanda do Diego, tem uma voz maravilhosa. Depois da IBD, ela falou assim, pastor, eu não tenho. Foi um bom exemplo, mas eu não tenho. A minha filha tem. Falei, olha aí. Quem estará no ministério de culto? Quem será o próximo pastor que estará pregando a palavra de Deus com fidelidade nesse púlpito, após aqui os mais velhos partirem? Aliás, aqueles que são da minha idade já estão com os cabelos bem branquinhos, não é? Alguns perdendo. Logo, logo veremos as nossas crianças se casando. Amém, pais? Mas eu creio que Deus ouve as nossas orações hoje. Davi cria. Senhor, preserva o povo, preserva o meu filho. Então tá bom, agora vamos fazer algo. Povo de Israel, vamos adorar. Vamos adorar a Deus. E se oramos, meus irmãos, por mais santidade, mais aproximação, mais comunhão, mais fortalecimento na fé, nós temos que confiar que Deus tem nos ouvido e Ele nos atenderá, pois essa também é a vontade dEle. E talvez o que está acontecendo na sua casa hoje, as lutas que você tem enfrentado, o sofrimento talvez que você enfrentará, seja exatamente resposta a essa oração por consagração. Porque não tem como, não se purifica prata e ouro longe do fogo. Talvez você tenha que se aproximar mais, depender mais, santificar-se mais, mas eu quero enfatizar que você precisa confiar mais nas orações feitas a um Deus que ouve e responde. Então agora nos deparamos com a convocação de Davi. Agora é uma verdade explícita no versículo 20. Então o texto diz, então disse Davi à congregação. Ou seja, após depositar a sua confiança no Senhor, após sua oração solene, pedindo pelo povo e pelo seu filho, o rei agora ele se levanta, ele se dirige a toda a congregação e ele convoca, mas agora, meus irmãos, ele convoca a congregação ao reconhecimento de que o Senhor é digno de ser exaltado. Isso é louvor. Nós estudamos hoje pela manhã a diferença entre louvor e adoração. Isso é louvor, o reconhecimento. E Davi ele convoca a congregação a louvar e adorar ao Senhor. Ou seja, se confiamos em Deus quanto ao futuro, o presente precisa ser marcado por louvor, por reconhecimento, por adoração. Confiem e agora adorem. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai o Senhor, o vosso Deus. Já pedi, coloquei diante do Senhor. Agora, disse Davi a toda a congregação, agora louvai o Senhor, vosso Deus. Uma pausa aqui. É muito interessante, meus irmãos, essa convocação de Davi, porque no capítulo 28, versículo 20, se você quiser olhar lá, Davi, ele estava falando e dando conselhos sábios ao seu filho Salomão. E quando Davi fala com Salomão, Davi traz uma perspectiva, uma visão de um Deus muito pessoal. Um Deus pessoal, o Deus dele. Ele disse assim a Salomão, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser com você, meu filho. Porque o Senhor, meu Deus, há de ser com você. Agora, ao convocar a nação a adorar ao Senhor, Davi, ele diz algo um pouco diferente. Salomão está ouvindo. Ele diz assim, louvai ao Senhor o vosso Deus. Ele não fala agora mais o que ele disse anteriormente. Ele não diz aquilo que ele disse para Salomão. Ele poderia ter dito à nação, louvai ao Senhor o meu Deus. Ele diz, louvai ao Senhor o vosso Deus. Meus irmãos, havia um conceito. Era uma crença e havia fundamentos bíblicos para isso. Havia uma crença de que somente quando
o líder da nação fosse alguém aprovado por Deus, temente a Deus, o povo seria abençoado. Porque tendo um líder temente a Deus, o povo ele iria seguir a Deus. Isso está fundamentado, por exemplo, no livro de Juízes. Isso acontecia lá. Então o povo acreditava nisso. Mas Davi agora ele quer deixar claro uma outra verdade. Ele diz: o seu Deus, o Deus de vocês é o meu Deus, e o meu Deus é o Deus de vocês. Adorem ao vosso Deus. Ou seja, a graça de Deus não alcança apenas o rei, a graça de Deus alcança todo o povo. A fidelidade de Deus não alcança somente o rei, a fidelidade de Deus alcança todo o seu povo. As suas bênçãos e misericórdias não recaem apenas sobre o rei, mas as suas bênçãos e misericórdias, elas recaem sobre todo o povo. Agora, olha que interessante, não é o mesmo conceito que o apóstolo Paulo transmite à igreja de Éfeso? Porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, é tentador a perspectiva do líder como sumo sacerdote. É tentador. É tentador aquela visão do líder como aquele que tem a oração mais poderosa. Do líder como aquele que Deus ouve. Mas é interessante porque essa não é uma perspectiva bíblica. Quando nós olhamos para a igreja, para o Novo Testamento. A oração do pastor, a oração do líder, ela é importante, mas é a oração do justo que pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Deus usa e orienta o pastor que depende dele na condução do seu povo. Mas, meus irmãos, Deus também fala com o irmão, Deus fala com a irmã. Deus, ele é um Deus pessoal, e Deus está se manifestando na vida dos irmãos. Deus se manifesta por intermédio do cuidado zeloso do pastor, é verdade. Deus se manifesta. Deus vai falar com o pastor. Deus vai orientar o pastor na condução do povo. Muitas vezes, quando eu não sei o que fazer, eu vou para a palavra de Deus e eu creio que se eu faço os meus planos, mas eu faço confiando no Senhor, Ele endireitará as minhas veredas. Deus se manifesta por intermédio do cuidado de um pastor zeloso, mas também se manifesta por intermédio da entrega e do cuidado de irmãos. Deus ouve o seu povo, Deus sustenta o seu povo, Deus preserva o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Adorem, louvem ao vosso Deus, que é o meu Deus. Meus irmãos, o Senhor, Ele é digno. O nosso Deus, Ele é digno de nossa gratidão. Eu estou falando agora como congregação. O Senhor é digno do nosso louvor. O Senhor é digno de que nos prostremos diante dEle. É a essência da palavra adoração, prostrar-se. O Senhor é digno de receber o mérito por todo o bem que temos visto. E o texto diz, então, toda a congregação louvou o Senhor. Essa foi a resposta do povo. No versículo 20, na parte B. Todos inclinaram a cabeça, é o que o texto diz. Após a convocação de Davi, adorem e louvem ao Deus de vocês, o texto fala que todos inclinaram a cabeça, todos adoraram ao Senhor, e todos se prostraram diante do rei. Todos reconheceram que aquele rei era alguém conduzido por Deus. Isso deveria encorajar os leitores. Isso deveria encorajar o povo de Esdras, para que o povo permanecesse juntos em reconhecimento, em louvor e adoração. Queridos irmãos, meus amados, assim como existe um chamado de Deus para que todos tenham compromisso com Ele, há um chamado solene de Deus para que todos o adorem. Há um chamado de Deus para que todos o louvem. Há um chamado de Deus para que todos reconheçam os seus feitos. Há um chamado de Deus para que todos se maravilhem com a sua lei. Há um chamado de Deus para que todos engrandeçam o seu nome. O inclinar da cabeça em adoração é para todos. O reconhecimento e gratidão deve sair dos lábios de
todos. A submissão à direção de Deus por meio de um homem que Deus levanta para conduzir o seu povo. Esse reconhecimento deve vir de todos aqueles que são guiados por Deus. Mas entenda, você foi chamado, o povo aqui se inclina perante o rei. Você foi chamado para honrar homens que honram a Deus. Não é um título. Não é o rei pelo rei. É um rei que ama a Deus. Porque Deus guia o seu povo por intermédio de homens guiados por eles. E queridos, se nós devemos confiar que Deus está ouvindo e que Deus é fiel para atender as nossas petições, a nossa postura precisa mudar. E agora eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, lá no ambiente da sua casa, lá no ambiente do seu lar, lá no ambiente do seu trabalho. Talvez muitas coisas estejam trazendo inquietações ao seu coração, à sua alma. Muitas coisas estão removendo a sua paz. E você tem colocado diante do Senhor, você tem apresentado ao Senhor, mas você precisa confiar a tal ponto que você precisa agora tomar uma postura. Eu coloquei, eu apresentei, e eu confio. Agora eu adorarei, eu o louvarei, eu reconhecerei quem Ele é. Então nós devemos nos levantar e prosseguir em fé. Por que você parou? Por que você parou? O justo, o meu justo, viverá pela fé. Nós devemos nos levantar e prosseguir em fé como Davi. Nós devemos nos alegrar. Nós devemos agradecer a Deus por todo o bem que Ele tem feito para conosco. Deus tem feito muitas coisas. Esta madrugada, de repente, o meu celular, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu despertei antes da hora. Eu crendo que já era mais ou menos às 6 horas, ainda era 5 horas. E a primeira coisa que veio à minha mente foi, impressionante isso, foi o meu passado. Eu não estava sonhando com nada. Se você perguntar o que eu sonhei, a coisa mais difícil é eu lembrar com o que eu sonhei. Mas veio à minha mente o meu passado, e veio à minha mente de onde Deus me tirou. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu levantei depois, fui para o banho. A primeira coisa, eu comecei a agradecer a Deus. Eu comecei a louvar, porque louvar, se lembra, louvar é reconhecer. Eu comecei a louvar a Deus pelos seus feitos maravilhosos em minha vida. Nós devemos, meus irmãos, nos alegrar e agradecer a Deus por todo o bem que Ele tem feito para conosco. Talvez as coisas agora, elas não estejam tão boas. Nós devemos trocar a murmuração e abatimento por vestes de louvor. As nossas crianças precisam ouvir os pais dando graças a Deus. As nossas crianças precisam ouvir os pais louvando ao Senhor com boas músicas. Músicas que engrandeçam o nome do Senhor. Não músicas humanistas, que apenas mexem com o emocional. Músicas que trazem verdades bíblicas. Nós devemos deixar o estado de ansiedade pelo amanhã e descansar na fidelidade de Deus. Por que está abatida, ó minha alma, quanto ao amanhã? Espere em Deus. Ele é fiel. Ele é fiel ontem, Ele é fiel hoje, e Ele é fiel amanhã. Nós cantamos, Tu és fiel a mim. Ele só é fiel a mim porque Ele é fiel a Ele mesmo. E se nós somos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus a nós, ela só está fundamentada na fidelidade dEle a Ele mesmo. Ele é a nossa segurança. Nós devemos bendizer ao Deus que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. E queridos, como há um aspecto coletivo nessa adoração a Deus, permita-me perguntar a você algumas coisas. Quando Deus contempla o seu povo em adoração, e eu creio piamente que nesse exato momento os olhos do Senhor estão sobre nós. Eu creio.
Quando o Senhor contempla o seu povo em adoração, Ele encontra o seu coração com os demais? Se Deus deseja ser glorificado na congregação dos justos, seu coração está com a congregação? Se alguém procurar por você como adorador, te encontrará com a congregação, em adoração a Deus? Ou te encontrará com aquele pensamento humanista, disperso das Escrituras, de que você é a igreja sozinho? A própria palavra igreja, eclesia, é assembleia, é congregação. Deus nunca pensou em indivíduos. Deus sempre pensa em seu povo. O nosso Deus não é Deus apenas de indivíduos, mas é Deus e seu povo. Eu estou caminhando para o fim, mas eu quero trazer à sua memória, meu querido irmão, aquele momento marcante no início da história da igreja. Foi registrado por Lucas em Atos capítulo 12, a partir do versículo 5, quando Herodes, ele após ter matado Tiago, ele percebeu que o povo gostou daquilo, e ele mandou prender Pedro. Ele mandou prender Pedro, porque ele queria matar Pedro no outro dia também. Mas havia algo acontecendo na casa da mãe de João Marcos, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Marcos. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia incessante oração em favor de Pedro. E como dizem alguns teólogos, Pedro, ele foi despertado na prisão pelo anjo, mas quem despertou o anjo foi a igreja em oração. Enquanto a igreja está reunida na casa da mãe de João Marcos, Pedro está dormindo na prisão, ele não está preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã. Esse é o homem que anda com Deus. E o anjo aparece, acorda Pedro, abre a prisão, Pedro sai, e Pedro não volta para a sua casa. Pedro não vai, puxa, vou lá passar no carrinho de lanche, vou comer um hambúrguer, vou agradecer a Deus, porque Deus me livrou. Não! Ele vai para o lugar onde os irmãos estão reunidos, porque ele sabe que os irmãos estavam reunidos. Ninguém falou para ele, ele sabia, ele conhecia a igreja, e ele vai para lá, para que juntamente com os irmãos, eles possam engrandecer a Deus, por tudo que Deus tem feito. Sabe por quê, meus irmãos? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós com todas as letras maiúsculas. Grandes coisas Deus tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Versículo 21 e 22 diz. Versículo 22. Comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria. Se podemos resumir em apenas uma expressão tudo aquilo que nós meditamos essa noite, a expressão é exatamente a nossa lição. Confiem no Deus que vocês adoram e adorem ao Deus que vocês confiam. Ou confiem e adorem. Confiem e adorem. Pergunta: você já orou? Confie. Você tem orado? Confie. Você tem confiado? Adore. Glorifique. Engrandeça. Dê graças. Cante louvores. Pai, a mãe canta o dia inteiro. Que bênção. O pai está feliz hoje, o pai está cantando. Falamos muito sobre isso hoje pela manhã. É estranho dizer que nós somos um povo que nos alegramos no Senhor, mesmo com todas as lutas, que nos alegramos no Senhor, se nós não manifestamos por meio de cânticos, por meio de louvores ao nosso Deus. Tá bom, você está triste, então faça oração, é o que a Bíblia diz. Mas após fazer oração, confie e cante louvores, adore ao Senhor. Eu gostaria de chamar os músicos à frente. O sermão ainda não terminou. Eu quero terminar este sermão
com um pequeno salmo que nós lemos no início do nosso culto, que será projetado novamente. O mesmo salmo que nós começamos a nossa EBD de hoje, salmo de número 100. Eu peço que os irmãos observem a leitura desse salmo, porque também é uma convocação de Deus ao seu povo. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com tristeza. É isso? Servi ao Senhor com abatimento. É isso? Não. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele somente com reclamações, com questionamentos, com indagações, com inquietações. É isso? Não. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Confiem. Foi Ele quem nos fez. Dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu cuidado, do seu pastoreio. Entrem pelas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizê-lhe o nome. Sabem por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Meus irmãos, enquanto nós peregrinamos neste mundo pelos montes e pelos vales, nós devemos depender, nós devemos confiar e nós devemos adorar aquele que nos conduz neste mundo com o seu brilho celeste. Eu convido você, toda a congregação, a se colocar em pé. E todos juntos, a uma só voz, com toda a nossa força, com o nosso pulmão, com o ar que nós temos, mesmo que seja pouco, você que está gripado, vamos juntos adorar ao nosso Deus.